Salmo 103, versos 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus neste texto. Está tempo que os irmãos acham? Alguns estão procurando ainda. Salmo 103, versos 1 até o 5. É um salmo de Davi. Nós iremos analisar essa primeira parte deste salmo maravilhoso. 103, de 1 até o 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Duas vezes o salmista repete esta convocação, esta chamada. Duas vezes, como que num eco sublime, uma convocação que ele faz a ele mesmo. E cada leitor do salmo, cada leitor da palavra de Deus, haveria também de fazer esta mesma chamada à sua própria alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Primeira parte do versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. No versículo 2 ele repete novamente a mesma expressão: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Na primeira parte ele diz: tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. E na segunda ele diz: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. A memória é algo extraordinário. Podemos guardar na nossa mente, podemos guardar no nosso cérebro acontecimentos, imagens, experiências de muitos anos atrás. O meu sogro está quase com 90 anos de idade. Quase 90 anos de idade. E ele se lembra coisas ainda dos seus 5 anos de idade. Veio da Espanha aos 5 anos de idade. Ele não se lembra de toda a viagem, mas algumas coisas, alguns lances, ele ainda guarda na memória. E eu fiquei pensando, que coisa extraordinária, a memória. Na verdade, grande parte do que nós fazemos em decorrência do que está na nossa memória. E de uma maneira direta, de uma maneira automática, você chama ao consciente aquilo que está na memória. Fiquei pensando nos hinos que cantamos. Quantos e quantos hinos estão na nossa memória? E alguém anuncia o seu número, nós abrimos o cantor cristão, então cantamos aquela música integralmente. Alguns sabem até a letra de decor na memória. Daqui a 50 anos ou mais, se tivermos até lá, poderemos abrir um hino desse e cantar novamente. A memória é uma coisa prodigiosa, tanto para o bem quanto para o mal. Alguns usam a memória para o mal, guardam lá nos seus arquivos secretos as coisas ruins, as más experiências, os rancores e as amarguras. Mas ela pode e deve ser usada para coisas boas. E o salmista faz uma exortação para ele mesmo.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele desejava que a sua memória estivesse sempre alerta, sempre viva e consciente das bênçãos de Deus. Um dos segredos de viver uma vida abençoada, de viver uma vida feliz, é estarmos sempre com a mente voltada para as bênçãos de Deus. A Abraão, Deus mandou sair e contar as estrelas. Se puderes contar as estrelas, poderás contar também a tua descendência. Aos crentes, Deus manda sair e contar as bênçãos. Há um hino que nós cantamos: conta as bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. A memória é algo prodigioso. Então devemos permitir que as coisas boas e sublimes, especialmente as coisas de Deus, encontrem guarida em nossa memória e estejam sempre ali, vívidas, presentes, dinamicamente, condicionando e temperando a nossa vida. Mas neste texto eu gostaria de tirar 5 cenas ligadas à salvação. Na verdade, o salmista está voltado para a salvação de Deus neste salmo. O maior dos benefícios, a maior de todas as bênçãos, o maior de todos os prêmios, a melhor das experiências, a maior das dádivas é a salvação eterna, a salvação de Deus. E neste salmo, queridos irmãos, há 5 cenas, 5 quadros que nós podemos pintar e que representam graficamente a salvação. Se não, vejamos, o primeiro quadro que ele pinta está no versículo 3, na primeira parte. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Que cena o salmista está pintando aqui? A cena pintada aqui é uma corte de justiça. A cena pintada aqui é uma corte de justiça. Pensemos na salvação como uma corte de justiça. O que se faz numa corte de justiça? Numa corte de justiça são chamadas à responsabilidade as culpas dos acusados. Numa corte de justiça aparece alguém perante a lei para responder por transgressões eventuais dessa lei. A corte de justiça existe para a execução daquilo que está previsto já no sistema legal, aquilo que é considerado incriminador. Então vai para lá o réu, vai para lá o culpado, e então diante do juiz ele terá a sua transgressão condenada e uma pena cominada. Como é que a salvação pode ser vista nesta cena de uma corte de justiça? O tema aqui é perdão de iniquidades. Então a salvação é vista como a isenção da culpa. A salvação é vista como um quadro, uma corte de justiça, onde entra uma pessoa culpada, para a qual foi tirada a condenação. A Bíblia diz que não há condenação alguma para os que estão em Jesus Cristo, porque não há condenação nenhuma para os que estão em Jesus Cristo. Paulo diz que o aguilhão do pecado é a morte, e que foi tragada a morte na vitória. Onde está o inferno, teu aguilhão? Onde está a morte, tua vitória. E nessas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo, que foram chamados por seu decreto. Então a primeira cena que ele traça aqui, o primeiro quadro que ele pinta é de uma corte de justiça, onde lá está o juiz na sua função de magistrado, de ao culpado não ter por inocente. Imaginemos que esse condenado, esse réu, fosse filho do juiz.
Apesar de amar este filho e apesar do seu envolvimento de sangue com ele, o juiz, para ser justo, precisaria condenar seu próprio filho, se culpado fosse. Deus, para ser justo, precisava condenar o pecado. Deus, para ser justo, precisava mandar o pecador para o inferno. E ele não poderia ser justo simplesmente perdoando. Então ele estabeleceu uma maneira de desviar a culpa. Ou seja, foi enviado um que nos substituiu debaixo da ira de Deus. Na verdade, o que Jesus Cristo fez foi tomar o nosso lugar debaixo desta condenação. Jesus Cristo entrou no tribunal sem que contra ele houvesse nenhum crime, nenhuma acusação. O próprio juiz lavou as mãos e as enxugou numa toalha muito branca, dizendo: não vejo culpa alguma neste homem. Então por que Jesus Cristo foi ao Calvário, se não havia culpa nele? Ele foi ao Calvário por causa das nossas culpas. Ele morreu por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso que a morte de Jesus Cristo foi vicária, foi substitutiva, foi no nosso lugar. Então nós vamos um dia entrar na corte de justiça. A Bíblia diz que um dia todos compareceremos perante o tribunal de Jesus, o tribunal de Cristo. Mas a Bíblia diz: é Ele quem perdoa as tuas iniquidades. Através de Jesus Cristo o pecado pode ser perdoado. E perdão é uma palavra linda demais. Perdão é uma palavra ampla, profunda e grandiosa demais para que nós possamos esgotar todo o seu significado. A palavra perdão é uma palavra sublime demais. E é uma palavra ampla demais para caber na nossa própria compreensão. No entanto, com toda a grandeza, ela é uma realidade tão sublime quanto o seu significado. Perdoar. Os papéis que são contra nós, as transgressões que são contra nós, os pecados que nos acusam diante de Deus. Quando aceitamos a Jesus Cristo, Ele recebe um carimbo, como que dizendo perdoar, um carimbo vermelho que diz cancelar, perdoar, por Jesus Cristo. Quando Lutero estava no palácio de Wartburg, ele estava se escondendo de um decreto imperial que dava prêmios para a sua captura, vivo ou morto. Ele passa quase 2 anos no palácio de Wartburg. Ali ele traduz a Bíblia inteira para a língua alemã. E ali ele compõe o hino Castelo Forte ao Nosso Deus. Mas consta também nos anais da história que o tentador assolou muito a Lutero nos primeiros meses de sua conversão. E enquanto ele estava no seu gabinete trabalhando e traduzindo a Bíblia, escrevendo artigos sobre a grande descoberta, o justo vive pela fé, pensamentos tremendos vinham à sua memória, e o inimigo apresentava os seus pecados do passado, dizendo: olha, você não cometeu esse pecado, e aquele outro, você se esqueceu daquele outro pecado, e mais aquele outro. E como uma lista interminável, o inimigo ia marcando cada uma das transgressões de Lutero. E dizia: você pode negar que esse pecado é seu? A certa altura, Lutero abre a Bíblia e lê: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E na sua mente ele diz: Satanás, você tem razão, cada um desses pecados de sua lista é responsabilidade minha. Eu pessoalmente cometi cada um dos pecados da sua lista, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glorioso saber que nós poderemos um dia comparecer sem temor no grande julgamento. Você e eu estaremos lá naquele dia. Desde Adão até o último homem que nascer, Deus tem marcado um encontro na grande corte universal. Mas nós poderemos entrar com segurança e certeza. Nós poderemos entrar com tranquilidade e sem temor, porque a graça de Jesus Cristo cobre a nossa culpa. E no livro de acusação está escrito: este réu é culpado de toda esta lista, mas foi declarado perdoado na base de Jesus Cristo.
Segunda cena que está nesse salmo está na segunda parte do 3. Quem sara todas as tuas enfermidades. A primeira cena é uma corte de justiça. A segunda cena é um quarto de hospital. Qual é a ansiedade maior de quem está sendo minado por uma enfermidade? É saber que há um recurso para ela. É sentir-se atendido, sentir-se tratado, sentir-se objeto do cuidado de pessoas, de técnicas, de remédios que podem dar controle àquela enfermidade, curar aquela pessoa da enfermidade. Pois a segunda cena a respeito da salvação trata também desse aspecto, como um doente no hospital. E a salvação de Deus como uma cura. Então a salvação de Deus não é só o tirar a culpa, o termo jurídico, de uma corte, mas é também o devolver a saúde espiritual a quem está no leito do hospital. Não raro a Bíblia compara nossos pecados às enfermidades. Jesus Cristo operou muitos milagres sobre os enfermos nos seus tempos de ministério. Sobre os leprosos, os surdos, os cegos, os mancos, o homem com a mão mirrada. São infindáveis os milagres de Jesus Cristo, demonstração do seu poder sobre as doenças, mas são emblemas da maior de todas as curas, que é a cura da alma. O pecado é uma enfermidade letal, é uma enfermidade fatal, e levará fatal e decididamente a alma para longe de Deus. Mas há um remédio, há um antídoto, há uma solução. Jesus Cristo é o grande médico. Ele sara as nossas enfermidades espirituais. Como é bom sentir-se espiritualmente curado, espiritualmente restabelecido, espiritualmente reconduzido à plena vitalidade de Deus. Jesus Cristo nos devolve esta saúde espiritual perdida. A terceira cena é de um mercado de escravos. Versículo 4: quem da cova redime a tua alma. Quem da cova redime a tua alma. O verbo redimir é um verbo ligado à libertação de um escravo. Então agora entramos no mercado de escravos. Uma das nódoas da civilização foi a prática do escravagismo, a prática da escravidão, quando um homem se tornava dono de outro homem, se tornava senhor do programa de sua vida, determinava exatamente o que deveria ser daquela pessoa, tendo sobre ela direito de vida e de morte. A única saída para o escravo era a morte. Na maioria dos casos, a única saída para o escravo era morrer. Ele não tinha perspectiva alguma de alívio, não tinha perspectiva alguma de qualquer lenitivo para o seu trabalho de sol a sol. Não havia folga, não havia férias, não havia aposentadoria, não havia licença para tratamento de saúde. Era trabalhar, trabalhar e trabalhar até morrer. O dono do escravo tinha direito de vida e morte sobre ele, não sendo, portanto, crime matar-se um escravo, porque era considerado res, era considerado uma coisa. Então o verbo redimir vem trazer uma aurora de esperança. É um verbo usado à luz do negror da escravidão, que era uma instituição tremendamente utilizada nos tempos de Cristo, e até quase que recentemente. Imagine uma pessoa vencida na guerra e que foi levada como escravo. Que perspectiva tem essa pessoa? Não tem mais nenhuma. Ou para trabalhar nas minas, ou para remar nas galés até morrer.
separado dos filhos, da esposa, dos pais, dos amigos, do seu país, sem esperança nenhuma de libertação. A Bíblia compara, não raro, o pecado a uma escravidão. A Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Por isso precisávamos de um libertador. O escravo não podia se libertar sozinho, ele não tinha forças para isso. Todo o sistema legal era contra ele. Em geral, não só o sistema legal, mas as forças vencedoras eram contra ele. Não tinha absolutamente meio pessoal nenhum a que recorrer. Considerado por todos como um objeto de posse. Não, o escravo não poderia se redimir a si mesmo. A esperança seria ser liberto pela morte, ou alguém redimido. Possibilidade bastante remota. Espiritualmente, quem comete pecado é escravo do pecado, e esta terceira cena sobre a salvação nos demonstra isso: um mercado de escravos. Não somos mais do que isto, escravos do pecado, você e eu. Se somos honestos conosco mesmos, perceberemos que, por mais que às vezes verberemos o pecado, ele seja para nós algo que nós não gostamos de admitir que está errado, mas nós temos que compreender que nem sempre fazemos o bem que deveríamos fazer e nem sempre evitamos o mal que deveríamos evitar. Precisamos de um libertador, e Jesus Cristo é esse libertador. É Ele quem redime da cova tua vida. É Ele quem redime. Por isso Jesus Cristo é chamado de Redentor, Redentor ou Remidor, é a mesma coisa. E o Redentor redimia pagando um preço. O escravo tinha um preço no mercado, e esse preço sendo pago, aquela pessoa que pagou o preço tinha o escravo para si. Jesus Cristo pagou o preço com sua própria vida. Ele disse: ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la, e este mandamento eu recebi de meu Pai: e dar a minha vida pelas ovelhas. Ser um escravo redimido por Jesus Cristo. Ver os grilhões que nos prendem cair perpetuamente. Estarmos livres. Livres para Deus. A quarta cena é a sala do trono. 4, parte B. De coroa, de graça e misericórdia. Entramos numa sala do trono. A salvação vista como uma sala do trono, onde o rei coroa de graça e misericórdia aquele a quem deseja. O rei, antigamente, era uma autoridade absoluta. O absolutismo foi durante muitos anos um estilo de governo. Um só homem se revestia de poder integral, não havendo contraste para os seus decretos, suas determinações e suas ordens. Não existia um congresso, não existia uma câmara, não existia um sistema legal que pudesse contrabalançar sua autoridade. E muitas vezes, para comparecer à presença do rei, era preciso uma convocação especial. Não era possível entrar na presença do rei ao livre-arbítrio. Não era o próprio talante, não era a própria vontade de entrar na presença do rei. Porque se fizesse, poderia ser morto. A história de Esther é emblemática nesse ponto. Quando chegou a crise total que os judeus iriam ser dizimados, certamente o decreto já estava assinado, só havia uma alternativa, e Mardoqueu falou: Esther, talvez para este tempo Deus te levantou e trouxe este rei. Está agora nas suas mãos o futuro do povo de Deus. Se você falhar neste momento, o socorro virá de outra parte. Mas foi para este momento que Deus levantou você. E Esther falou: bem, eu vou me apresentar na presença do rei,
E se morrer, morrerei. Que história tremenda! A rainha Esther irrompe na sala do trono e se apresenta diante do rei. Duas alternativas ali: a morte imediata, decretada pela quebra de um protocolo muito rígido. Aproximar-se do rei sem ser chamada e sem uma autorização prévia. A outra alternativa, a benevolência do rei, colocando o cetro na direção e dizendo: eu aceito esta visita. Muitos veem apenas o aspecto da grandeza de Deus, e isso deve ser visto sim. Deus como soberano Senhor do universo, aquele cuja glória e majestade enche toda a terra. A terra é o escabelo dos seus pés, aquele que até os querubins cobrem seus rostos para ver a sua majestade. E pensam: mas Deus é muito grande para eu me chegar até Ele. Deus é muito grande para eu ter a ousadia de me aproximar de sua glória. Deus é muito grande, eu sou muito pequeno, Ele está muito longe. Então eliminam essa possibilidade e buscam seres intermediários para se comunicarem com Deus. A Bíblia diz que Deus realmente é um ser maravilhoso de glória, santidade e perfeição. Mas a sala do trono está aberta. Primeiro porque o rei mesmo convida. O rei mesmo mandou convidar. E então você pode se aproximar com ousadia do trono da graça para receber misericórdia. Você pode entrar na sala do trono porque a graça de Jesus Cristo lhe dá esse direito. E então, quando você aceita o convite do Evangelho, você aceita o convite de Jesus Cristo, você se aproxima do trono e ali recebe graça e misericórdia. Então, não só uma corte de justiça como exemplo da salvação, não só um hospital, um quarto de hospital, não só um mercado de escravos, e não só a sala do trono, mas também um salão de banquete. É Ele quem te farta de bens. Não raro a salvação é simbolizada como uma festa, simbolizada como um banquete maravilhoso. Quando alguém perguntou a Jesus Cristo sobre o reino de Deus, Jesus Cristo não fez uma definição pura e simples e técnica do reino de Deus. Quando alguém perguntou do reino de Deus, ele disse: o reino de Deus é semelhante a um homem que deu um grande banquete e convidou a muitos. Quem não entende a imagem de um banquete, quem não entende a imagem de uma festa, a salvação é um banquete de Deus, é uma festa espiritual para a satisfação das mais legítimas necessidades de nossa alma. Pecador, se tens fome e sede espiritual, venha ao banquete. Jesus Cristo, o pão da vida, fartará seu coração amplamente das bênçãos e do maná celestial. Venha para o banquete, a festa que Deus está preparando e para a qual está convidando a todos os pecadores a se aproximarem dele. Venham, porque tudo está preparado. O convite é franco e a entrada não é paga. É absolutamente gratuito. O que se precisa é apenas que você confie, que você creia, que você aceite os termos da misericórdia. Lembre-se do Salmo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Jesus Cristo oferece a você a isenção perante a corte, a cura no leito do hospital, a redenção no mercado de escravos, a graça e a misericórdia na sala do trono e a satisfação total no salão do banquete. Não existe outro para quem possamos ir. Quando Cristo pregou os seus mais desafiadores sermões, a Bíblia diz que muitos deixaram de andar com ele.
Muitos acharam muito cara a proposta do Evangelho. E Jesus se volta para os discípulos e diz: vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir? E Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Não há outro no mundo, não há outro no céu e debaixo da terra como Jesus, que possa nos dar 3 grandes bênçãos. A primeira bênção que Ele dá é a bênção da vida eterna. Existe algum outro ser? Existe algum outro a quem você possa apelar para lhe dar a vida eterna? Existe uma segunda bênção que só Ele pode dar, o perdão dos seus pecados. Existe algum outro ser, alguma outra personalidade, alguma outra criatura que se possa lhe perdoar os pecados? Jesus Cristo pode. E existe uma outra coisa que só Jesus Cristo pode fazer, é dar a você o Espírito Santo. Há um outro ser, uma outra personalidade, uma outra pessoa, existe qualquer religião, qualquer igreja no mundo que possa dar a você o Espírito Santo de Deus? Jesus Cristo é aquele que pode nos dar as 3 coisas: a vida eterna, o perdão dos pecados e o Espírito de Deus. Oremos. Pai de misericórdia, nós te suplicamos que o teu Espírito Santo trabalhe livremente em nossas mentes, para que nós possamos, com nossa memória, o dom prodigioso da memória, guardar bem vivo na nossa consciência o que Jesus Cristo é e deseja ser na vida de pecadores como nós. Que fique bem viva em nossa alma a consciência e a ciência de que Jesus Cristo salva, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nós te suplicamos que o teu Espírito Santo mantenha com clareza meridiana estas 5 cenas em nossos corações: a sala da corte, o mercado de escravos, o leito de hospital, a sala do trono, ó Deus, e também o banquete preparado. E consigamos perceber que a salvação que Cristo dá é tudo isso e muito mais. Rogamos-te por todos os participantes deste culto nesta manhã, que cada um possa ter recebido a tua palavra ministrada neste lugar. O ensinamento, a promessa, a bênção, o convite, o conforto que todos nós sempre precisamos. Que o teu Espírito faça prosperar a tua palavra em nossos corações e nos abençoe. Dá-nos um dia feliz na tua presença e acompanha-nos em todas as tarefas que temos que realizar neste dia, para a honra e louvor e glória de Jesus Cristo para sempre. Amém. Primeiro, 154 do cantor cristão, que nos fala das promessas, firme nas promessas, firme nas promessas de Jesus. A Bíblia Sagrada, o livro das promessas. Alguns já contaram mais de 7.000 promessas que Deus faz no livro sagrado. A mais preciosa promessa é a promessa do céu, e a promessa da bem-aventurança ao lado dele para sempre no reino do Senhor Jesus. A promessa da vida eterna, essa é a mais preciosa de todas. Então vamos nos firmar nas promessas
Deus que não pode mentir, 154, o Baião vai dirigir o congregacional. Cantaremos depois o número 6, na sequência, 154, depois o número 6.
367. 367 é uma pergunta: que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a estável casa há de derrubar? Aqui a casa é representativa, a nossa vida, o nosso futuro, a nossa salvação, a nossa alma. Sobre que base estamos edificando a nossa vida, no tempo e na eternidade? Qual é o alicerce, qual é o fundamento? Porque é isso que vai governar e decidir o que é eterno. Nossa morada na rocha está firme e segura, ela ficará. Cristo, a rocha dos séculos, a principal pedra de esquina. Que alicerce você tem para construir a sua casa espiritual? Capítulo 5, de 1 a 11, os benefícios da justiça de Deus. Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 11. Faremos a leitura de forma responsiva. A congregação colocar-se-á de pé, certamente se puderem. E a congregação responderá então lendo os versículos pares desta passagem. Os benefícios da justiça. Entenda-se a justiça de Deus declarada, outorgada ao crente. O pecador não tem justiça. Nós não temos justiça própria. O Senhor Deus, através do Salvador Jesus Cristo, se propõe a outorgar essa justiça para nós. E quando essa justiça é aceita em Cristo, os benefícios se recebem de maneira direta. Leiamos então o texto no dizer do apóstolo Paulo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por isso nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Deus abençoe a leitura deste texto em nossas almas hoje à noite. Irmão Júlio Holanda Pedrosa nos dirigirá uma palavra de oração. Mais uma vez, queremos estar aqui na tua casa, Pai, para buscar a Ti, Senhor, para estudar a Tua palavra. Ó Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Que Tu possa nos abençoar, que Tu possa fazer com que nós possamos, Senhor, cada vez mais dirigidos a Ti, ó Pai. E sabemos, ó Senhor, que é Ti, ó Pai, que nos dá, Senhor, o sustento necessário para a nossa vida. Ó Pai Celestial, que nós possamos cada vez mais crescer espiritualmente. Que nós possamos cada vez mais, Senhor, estarmos em comunhão contigo. Que nós possamos cada vez mais, ó Pai, fazer a obra aqui na terra, Pai, e divulgar a Tua santidade. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus familiares. Que o Senhor possa estar sempre abençoando, fazendo com que eles possam também, Senhor, cada vez mais se chegar aqui. Peço também, Senhor, por essa igreja, que ela possa cada vez mais crescer, cada vez mais ela possa crescer espiritualmente, Senhor. Que ela possa estar fazendo o seu papel aqui no quarto centenário para divulgar o seu Evangelho. Obrigado por tudo, meu bom Deus. Fique como pastor agora para trazer a mensagem. Que ela possa vir ao encontro de nossas orações. Que ela possa trazer ensinamentos, lições para as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, praticá-las. Por essas coisas que eu te peço, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina em nossos corações. Amém. Amém. Podem sentar-se, amados. O coro tem a oportunidade de louvar a Deus neste momento com hino expressão.
as crianças até 7 anos poderão ser levadas para o salão ao lado, já pessoas ali que ficaram com elas, para contar as histórias e fazer o culto infantil. Então, as pessoas que poderiam, as crianças até os 7 anos, que serão levadas, poderão fazê-lo agora. Nós vamos abrir a Bíblia nesta noite, na primeira carta de João, no capítulo 1. Versículos 8 até capítulo 2, versículo 2. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 8, até capítulo 2, versículo 2. Ouviremos o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nós temos diante de nós esta noite um texto de extraordinária significação. A Bíblia é um livro especial e misterioso e glorioso, porque cada passagem na qual nos detemos, a qual analisamos, na qual meditamos, parece render para o estudioso riquezas insuspeitadas. Então parece até um lugar comum, e na verdade é mesmo dizer: olha, este texto bíblico é maravilhoso, porque é escolher uma maravilha entre outras tantas iguais. Como poderíamos escolher a estrela mais bonita do firmamento? Difícil, se não impossível. A particularidade deste texto é que ele vai tratar de um assunto que tem a ver e que trata diretamente de um grande problema seu e meu. A relevância deste texto se encontra em que ele vai diretamente ao nosso grande problema, com uma franqueza contundente. A Bíblia é um livro muito franco. Na verdade, ela não foi escrita para agradar ao homem. Ela não foi um livro escrito aos moldes de agradar a psicologia humana. A Bíblia é um livro contundentemente franco. E eu diria que constantemente os ensinamentos da Bíblia, as exigências éticas da Bíblia, não raro colidem com as nossas próprias posições pessoais. Contraria, se não a totalidade, pelo menos a grande maioria dos nossos sentimentos. A Bíblia é um livro que não é adaptado, não foi feito para se adaptar ao homem. É um livro muito franco, que diz as verdades a respeito do homem, de forma altamente positiva,
detectando-lhe o problema, fazendo compreender a triste realidade em que se encontra, para então ministrar-lhe a receita de Deus. Por isso, a par da beleza deste texto, nós temos a contundência deste texto. Como um dardo, como uma espada aguda de 2 gumes, esta passagem penetra as profundezas da alma do homem. Ela revoluciona, ela mexe, ela subverte as profundidades do nosso coração, enganoso a propósito. A palavra de Deus mesmo assevera que o coração do homem é perverso e enganoso mais do que todas as coisas, e faz a pergunta: quem o conhecerá? Sim, aí está. Assim é o meu coração no raio-x de Deus. Por isso, o confiar nos ditames do meu coração, o confiar nas conclusões e sentimentos do meu coração, é um alicerce muito incapaz de sustentar um edifício espiritual de verdade. Nós cantamos um hino que diz: que alicerce você tem para construir uma casa firme para resistir à grande tempestade que há de chegar, o juízo que se avizinha. Então o nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá? Nós mesmos, não raro, desconhecemos as profundidades do nosso próprio coração. Conhecendo a nossa constituição, lembrando-se de que somos pó, o Deus que tudo perscruta, que tudo conhece, que tudo penetra, que tudo sabe, o Deus que nos viu ainda informes no ventre de nossa mãe, o Deus em cujo livro todas as coisas de nossa vida foram e estão sendo escritas. Ele vem em nosso socorro com um verdadeiro espelho, ele vem em nosso socorro com um raio-x, ele vem com um veredicto, ele vem com um diagnóstico sobre a nossa situação. Por isso que a sinceridade de Deus é a irmã gêmea de sua veracidade. A sinceridade de Deus é a irmã gêmea de sua fidelidade. A sinceridade de Deus se integra na coroa de atributos de Deus, de ser um Deus verdadeiro, de ser um Deus de justiça, de ser um Deus de misericórdia, de ser um Deus de verdade. Então, meus amados, na abertura desta meditação desta noite, nós precisamos, em primeiro lugar, ser muito agradecidos, porque Deus condescendeu em conceder-nos um livro autorizado, fora do homem, que veio dele, que veio de cima de nós, que veio de fora de nós, tem autoridade sobre todos nós, e esse livro é o tribunal superior de todas as questões espirituais. Eu não preciso ficar na opinião de A, B ou C. Eu vou à Bíblia, estudo a palavra de Deus, e ali estão as verdades brilhando intensamente para quem tiver coração para entender e olhos para ver. Muitas vezes Jesus Cristo pregou mensagens bem difíceis, e ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque ouvidos todos têm, mas para ouvir nem todos têm. No sentido em que Cristo diz ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir a palavra de Deus é muito mais do que escutar. Então, senhores, o texto faz uma afirmação que não pode ser negada por qualquer ser humano de razoável equilíbrio intelectual e racional. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Qual é o ser humano que, em sã consciência,
e cuja opinião seja digna de respeito, vai contestar esse versículo. A experiência humana, a experiência pessoal, o consenso universal são acordes em compreender que algo está errado no ser humano. Independentemente de nós termos essa luz divina a respeito da questão do pecado, a sua universalidade, a experiência pessoal, a experiência humana, o consenso universal, a experiência das nações atestam esta realidade. O pecado é uma experiência devastadoramente universal. As tentativas do homem de driblar esta questão, de equacionar esse problema, e até mesmo de procurar evitar a sua confrontação, não tem trazido para o homem a calma, a paz, a tranquilidade e a solução que ele desejaria. Então, somente o esforço pessoal de alguns de buscarem a elevação espiritual só os mergulha em uma frustração cada vez maior. Cada vez que o homem se esforça por uma elevação pessoal, por fazer alguma coisa de melhor para se aproximar de Deus, e se realmente isso é feito com sinceridade, isso tão somente faz aumentar o seu senso de dignidade. À medida que o esforço pessoal, à medida que as obras, à medida que aquele ímpeto, até aquela vontade, há pessoas, meus amados irmãos, que com sinceridade de alma estão procurando combater o pecado, e estão procurando viver uma vida que agrada a Deus, para tão somente chegar no fim da linha, olhar para trás e dizer: eu estou tão longe quanto no começo, ou mais ainda. Porque à medida que lutamos contra o pecado com nossas próprias forças, fica mais evidente quão escravos dele nós somos. E quanto antes chegarmos à conclusão de que nada que nós façamos pessoalmente, de maneira individual, vai resolver esse problema, quanto antes chegarmos à conclusão de que precisamos de socorro, de que precisamos de ajuda, tanto melhor. Voltemos ao texto, deixemos o Espírito Santo nesta noite gravar com letras indeléveis em nossas consciências esta sentença inexorável. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Eu não estou enganando a esposa, não estou enganando meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu não estou enganando o governo, não estou enganando meus vizinhos. Eu estou enganando a mim mesmo. Ora, dizer que não tenho pecado nenhum, dizer que não estou comprometido com esse problema, é fugir da realidade, é um escapismo inócuo e inútil, é viver utopicamente, é fazer como que isso não existisse. Eu vi uma charge esta semana que resolvi compartilhar com vocês no Jornal do Estado de São Paulo. É uma fitazinha, tem sempre um espaço de quadrinhos ali, e numa fitinha havia 2 avestruzes, e os dois com a cabeça no buraco. Sabe que o avestruz, ele está fugindo do caçador, não tem como fugir, ele põe a cabeça no primeiro buraquinho e ele está escondido, só a cabeça está ali, o caçador chega e leva embora. É assim que o avestruz se defende do perseguidor. E o rapaz da charge fez uma charge interessante: 2 avestruzes com as cabecinhas dentro de 2 buraquinhos assim, dizendo um para o outro: mas como é difícil para nós namorarmos escondido, hein? Avestruz namorando escondido, o corpo dos 2 inteiros do lado de fora. Eu acredito que mais ou menos isso aconteça com muita gente que quer fingir que o pecado não existe. Então elas fazem os seus pequenos buracos,
elas fazem os seus pequenos lugares onde possam esconder a cabeça, e então dizem: olha que beleza, estou livre desse problema. Olha, hoje eu fui até bonzinho, dei 10 centavos para o menino de rua, que beleza, olha como eu sou bom, como eu sou maravilhoso. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Eu sei que essa é uma questão muito traumática para nós. Não agrada muito ao homem esse veredicto de Deus, porque isso quebra pela raiz a nossa vaidade natural. A própria essência do pecado é um tipo de orgulho. A Bíblia tem muitos termos para pecado. Há muitas palavras bíblicas que se referem à questão do pecado. Mas parece que na essência há alguma coisa como que um orgulho, como que uma sensação de que se pode sobreviver à parte de Deus. Uma sensação ou uma tendência para acreditar que se pode ser feliz e que se pode realizar pessoalmente, independentemente de Deus. Basicamente foi o que aconteceu na rebelião celestial. A Bíblia não teoriza sobre o assunto, ela não vai aos detalhes que nós gostaríamos de saber sobre a origem do mal, mas uma coisa ela diz: que um anjo das mais elevadas cortes celestiais teve o seu coração elevado. Se você lê Isaías 14 e você lê Jeremias, algumas passagens que falam sobre essa rebelião, falam dessa estrela maravilhosa, fala desse querubim de glória que assistia nas regiões celestiais, até que o dia se achou orgulho no teu coração. Lúcifer imaginou que poderia ser feliz, e Lúcifer imaginou que podia ser um sucesso, reivindicando situação igual à de Deus. Então o pecado já traz em si, senhores, esta tendência a um pensamento de independência. Eu posso muito bem viver independentemente de Deus. E outra coisa, se há algum problema na minha vida espiritual, eu posso muito bem trabalhar esse problema e eu posso conquistar o céu por meus esforços pessoais. De sorte que a vasta maioria das religiões do mundo são tentativas de ensinar a pessoa como ela deve proceder, o que ela deve fazer para trabalhar o seu caminho para Deus. Lembrem-se que a tentação do primeiro casal foi na mesma direção. Satanás se aproximou de Eva e disse: olha, não é exatamente como Deus disse, não, que você ao comer isso vai morrer, etc. Deus sabe que o dia que comer você será igual a ele. E então a mulher olhou para o fruto e vendo que era agradável aos olhos e agradável ao paladar, e tentada por esta proposta, ser semelhante a Deus, ser igual a Deus, sabendo bem e mal, então quebrou o trato que tinha feito com o Criador. Passada para o homem a mesma mensagem, da mesma maneira Adão comeu e também foi contaminado por esse mal. Queriam viver felizes independentemente de Deus. Na verdade, queriam ser como Deus. Por esta razão, a própria essência do pecado carrega em si um certo orgulho. E percebam que a maneira de buscar a salvação que algumas pessoas promoveram é uma maneira altamente orgulhosa de buscar a salvação. É muita pretensão e é muita prepotência dizer: eu vou achar o meu caminho para Deus sozinho. Eu sou capaz de fazer a escada que vai me levar degrau por degrau até o trono da majestade. Eu vou viver de tal maneira, eu vou perseverar no bem de tal maneira, que Deus no fim será obrigado a me dar a paz
contraditória. Por isso, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é o caminho da morte. Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos e a verdade não está em nós. Então este é um veredicto. Ele é duro, por ser franco e por ser direto e por tocar a alma da questão. O ponto mais frágil de nossa personalidade, nosso orgulho pessoal e a nossa vaidade pessoal e a nossa pretensão de ser alguma coisa à parte de Deus. Além do mais, sob esta condição estão todos os seres humanos. Não diz aqui se alguns disserem que não tem, se a maioria disser que não tem, aqui se dissermos, e o apóstolo se inclui com os demais irmãos. Pecado é hamartia, é errar o alvo. A palavra principal no grego para pecado é hamartia, que é errar o alvo. Ou seja, o alvo de Deus para o homem é a perfeição. O alvo de Deus para o homem, inicialmente, é a perfeição. Imagem e semelhança de Deus, pensar em sintonia com Deus, agir e falar em sintonia com Deus e de acordo com orientações expressas de Deus. Nada além, nada aquém, nada contra o que Deus orienta e o que Deus deseja. E porque você e eu sabemos que não somos isso, somos pecadores. Se você e eu não somos capazes de 24 horas por dia fazer tudo o que Deus quer que façamos, pensar tudo o que Deus quer que pensemos, dizer tudo o que Deus quer que digamos, somos pecadores. Se em 24 horas você fizer 100 ações, 99 boas, você faz 99 coisas que agradam a Deus e uma que não agrada a Deus, você é pecador. Isso para dar um exemplo, senhores, do que significa as implicações da questão do pecado. Ou somos integralmente santos, absolutamente perfeitos em caráter, ação, personalidade, ou somos pecadores. Não existe meio termo. Alguém vai dizer, pastor, mas por causa de um só, eu fiz 100 certo, por causa de um só sou pecador. Um ato só de obediência, de desobediência de Adão e Eva custou-lhes o paraíso. A palavra de Deus é inexorável, ela não volta atrás. O Deus da Bíblia é o Deus da imutabilidade. O Deus da Bíblia é o Deus do não arrependimento. O Deus da Bíblia é o Deus da imutabilidade. As suas leis e a sua palavra são inexoráveis e sem arrependimento. Diante da justiça de Deus, não há manobras cabíveis. Ele é o juiz além da corrupção. Ele está além dos apelos corruptores e das manobras do pecador para dar um jeito. A justiça de Deus é absolutamente perfeita. Portanto, ela cobra absoluta perfeição aos seus parâmetros. Eu vou até estender a questão. Se você a vida inteira, digamos que você praticou 1 milhão de coisas boas, e na vida inteira você praticou uma coisa ruim, perdeu o céu. Porque se o caminho for esse, o caminho for pelas obras, se formos nós mesmos que vamos construir o caminho, nunca chegaremos lá. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. No 10 ele diz de novo: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e a palavra dele não está em nós. Então você não só se engana a si mesmo, você não só se engana a si mesmo,
Como se você diz que não tem pecado, você está fazendo Deus mentiroso. Você já imaginou? Você já imaginou o que significa você bater no peito e dizer: eu não sou pecador desse jeito? Você simplesmente está defrontando e desafiando a palavra de Deus. Você está dizendo: não, Deus é mentiroso e verdadeiro sou eu, porque eu não tenho pecado. Você já imaginou as implicações dessa posição diante de Deus? Você já pensou o que significa você se levantar diante de Deus, olhar frente a frente para Deus e dizer: Deus, eu não tenho pecado nenhum em minha vida? A Bíblia diz que se você fizer isso, você está chamando Deus de mentiroso, e a palavra de Deus não está em você. E é claro que o salário do pecado é a morte. Pecado é deixar de atingir o alvo, é errar o alvo, é transgressão da lei, quebra da lei. O pecado é considerado uma enfermidade, uma doença espiritual. Pecar é não fazer o bem que deveria. Não é só fazer o mal, não. Não é só fazer o mal, não. É deixar de fazer o bem que deveria. Tem mais essa ainda. E se nós sabemos que não fazemos todo o tempo as coisas corretas, nós sabemos quantas vezes deixamos também de fazer as coisas corretas. O salário do pecado é a morte. A Bíblia identifica a doença, a Bíblia dá o diagnóstico claramente, põe o homem onde ele realmente se encontra, não o ilude, não doura a pílula, não abranda as circunstâncias. Deus precisa ser franco, porque a menos que o homem reconheça onde ele se encontra, ele não dará valor ao socorro que Deus tem para ele. A menos que ele reconheça a gravidade da situação em que se encontra, não estará disposto a aceitar a dádiva que Deus tem para ele. Vamos concluir algumas coisas agora. Versículo 9 ele diz: se confessarmos os nossos pecados. Então aí vem a segunda grande consideração. A primeira consideração é: admite. A primeira grande consideração é: concorde com Deus. Entenda. Encare a realidade. Assenhoreie-se, conscientize-se de onde você está espiritualmente. Em segundo lugar, Deus diz: confesse. Confesse. Jesus Cristo veio pregando o Evangelho, seguindo João Batista, e se você observar direitinho o início dos Evangelhos de Mateus e o início do Evangelho de Marcos, você vai perceber que a mensagem é: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de arrependimento e o batismo de João Batista, o batismo de arrependimento, era um batismo preparatório para a vida do Messias. Deus fez através do grande profeta, eu diria o último da linhagem do Velho Testamento, João Batista, fez com que ele celebrasse um ritual, altamente simbólico, que era o batismo de arrependimento. Então ele disse: olha, está chegando o reino, a ira está se aproximando, arrependam-se, confessem seus pecados, porque o reino está chegando. E a Bíblia diz que as multidões iam ter com João Batista e ouviam a sua pregação pesada, ouvia as suas acusações, ouvia a franqueza de sua mensagem dura, e então aquelas pessoas confessavam ali, arrependidas, e eles então venham agora para as águas do arrependimento. Quando João Batista começa o declínio do seu ministério, de Jesus Cristo está ascendendo, e Jesus pega a situação a partir dali, alguns discípulos de João começam a seguir a Jesus, e o início da mensagem de Jesus é exatamente a mesma: arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento é exatamente este reconhecimento que é pecador, e dizer para Deus: Senhor, sou mesmo, eu te confesso os meus pecados. Aí diz então: ele é fiel e justo para perdoar os pecados
e purificar de toda a injustiça. Vejam que a solução do pecado vem de Deus, não vem do pecado. Você não precisa trabalhar para ganhar a justiça. Você não precisa se esforçar para ter direito ao reino, porque nunca vai ter. Mas você pode dar a mão à palmatória, você pode apresentar a Deus suas mãos vazias do bem e o seu coração vazio do bem, e você pode dizer: Senhor, eu concordo contigo, sou um pecador, não tenho merecimento algum, nem perspectiva do céu, jamais vou merecer. Aí então Deus entra com a sua fidelidade, e Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar da justiça. Temos um advogado. Capítulo 2, versículo 1. Temos um advogado. Você pecou? Há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então dá a receita, dá o diagnóstico e dá a receita. Reconheça o seu pecado lá dentro do seu coração. Concorde com Deus quem você é realmente. E eu também. E depois então nós vamos conscientemente dizer: Senhor, cheguei à conclusão pessoal, que agora eu quero declarar isso. Eu declaro, eu sou um pecador, eu confesso. E então Ele nos aponta aquele que nos perdoa. Então Ele nos aponta o nosso advogado. Ele aponta Jesus Cristo, o justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Sabe o que é propiciação? É um preço que foi pago. Propiciação é a satisfação da justiça de Deus. A justiça de Deus exige: a alma que peca morre. Então todos vamos morrer. A alma que pecar morrerá. Todos somos pecadores, todos estamos condenados à morte. Isso é líquido e certo, é lógica pura. Não precisa fazer nenhum malabarismo intelectual para compreender. Claro, precisa compreender isso intelectualmente, mas é preciso discernimento espiritual para saber a extensão dessa tragédia. A alma que pecar morrerá. Está uma lei inexorável de Deus. Pecou, vai morrer. E morte não é destruição, não. É separação de Deus para sempre do inferno. Está escrito na Bíblia: irão esses para o fogo eterno e os justos para a vida eterna. Irão esses para o tormento eterno e os justos para a vida eterna. Morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ficou vagando no espaço, não. Foi direto para a presença de Deus para ser consolado. Morreu o rico e no inferno, estando em tormento, se levou o ouro. Não ficou vagando, não. Já foi para a perdição. A alma que peca morre. E para quebrar essa sequência fatal, para quebrar o desencadeamento fatal desta situação que o pecado provocará ao longo do tempo, e o tempo passa, não podemos deter, as horas vão embora, está o ponteiro correndo, não podemos segurar. Só há um ser, só há uma pessoa capaz de se interpor nesta escalada fatal e deter o processo, e reverter o processo. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o advogado, e o advogado é aquele que se coloca entre o cliente, o réu e o juiz. É aquele que recebe do réu a procuração para representá-lo no tribunal. E nenhum advogado pode representar alguém no tribunal se não for devidamente autorizado por essa pessoa. E a pessoa vai e assina ali uma procuração ante judicia, e então o advogado recebe poderes para falar por essa pessoa diante do juiz no tribunal. Jesus Cristo é o nosso advogado. E para escaparmos da ira vindoura do tribunal de Deus, nós precisamos permitir que Ele seja o nosso advogado. Jesus Cristo é o único que se interpõe. Jesus Cristo é o único que se coloca. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o Filho do Deus eterno, que se fez um de nós e morreu a nossa morte. Diz aqui que Ele é o nosso advogado junto ao Pai, e Ele é a propiciação dos nossos pecados, porque o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado.
E então nós reconhecemos que o juízo vem chegando. Nós reconhecemos que as portas do tribunal de Deus já estão abertas. A qualquer momento seremos chamados à audiência diante do grande rei. O que vamos dizer diante do juiz? O que é que você vai apresentar como credencial para entrar no céu? O que é que você vai dizer diante de Deus para dizer: olha, Senhor, por esta razão eu mereço estar no céu do teu lado? O que é que você vai dizer? Não, você e eu não temos nada para apresentar diante de Deus absolutamente. Simplesmente na porta estarão os mandamentos de você sabe que você não cumpriu, e eu sei que eu não cumpri esses mandamentos. Então não haverá esperança. Sim, mas você pode comparecer a esse tribunal com seu advogado. Jesus Cristo, Ele morreu por você, e Ele entra com você na presença de Deus. No grande dia do juízo, Ele é o advogado. E Ele vai dizer: sim, esse é pecador, sem dúvida. Todos esses pecados nessa lista são de responsabilidade dele. Só que por esse eu respondo: o meu sangue purifica de todo pecado. Eu paguei o preço. E o Pai, naquele dia, reconhecerá a propiciação do seu Filho amado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus amou o mundo é você, o mundo sou eu, o mundo é cada ser humano que nasceu sobre a terra, que Deus amou, e amou de tal maneira que deu Jesus Cristo para a propiciação dos nossos pecados, lá na cruz do Calvário. Aquele sangue derramado foi por você e foi por mim. O missionário Josué Ainon é um pastor gaúcho e tem visitado muitos países do mundo, mais de 60 países. Esteve na Rússia, esteve na África, esteve na Holanda, e ele conta uma experiência interessante numa fita gravada que eu assisti, uma palestra feita em Belo Horizonte. Ele disse que estava na África, um país muçulmano, e ele saiu um dia para tentar evangelizar algumas pessoas, e que ao sentar-se no ônibus, chegou um muçulmano e sentou-se ao lado dele. E ele ficou pensando: como é que eu começo a falar de Jesus para esse homem? Só que o homem foi mais rápido do que ele e começou a falar de Maomé para ele. Descobriu pelo jeito, descobriu pelas roupas, que ele era um cristão. E o maometano foi mais rápido do que ele e começou a falar de Maomé para ele. Aí ele ouve falar de si: eu vou ouvir a sua mensagem. Você tem uma mensagem para mim, eu vou ouvir a sua mensagem, e depois eu quero fazer umas perguntas, e se essas perguntas forem respondidas, eu aceito Maomé. Aí o rapaz contou a história do grande profeta, que Alá é o único Deus, Maomé é o seu profeta, e os 5 pilares do islamismo, e disse várias coisas ali. Aí o Josué Ainon falou: olha, esse Maomé que você acaba de me apresentar, ele pode me dar a vida eterna. Esse Maomé que você acabou de falar, de me apresentar, ele pode me dar a vida eterna. O muçulmano coçou a cabeça e ficou desconcertado. Vida eterna? Eu não diria que ele faz isso, eu não diria que ele faça isso. No Alcorão não há nada escrito a respeito, nada previsto sobre isso. Então deixa eu fazer uma segunda pergunta, que talvez, se for respondida afirmativamente, talvez eu ainda aceite Maomé. Maomé pode perdoar os meus pecados? Perdoar os pecados? Maomé não havia nunca pensado nisso. Nada há previsto no Alcorão. Maomé nunca disse nada sobre isso. Então eu não poderia responder afirmativamente. Ele disse: agora eu vou fazer a terceira pergunta, e talvez se me responder só essa, eu ainda aceito esse Maomé para ser meu Deus. Esse Maomé pode dar o Espírito Santo para viver em mim? Espírito Santo? Aí ele disse: então deixa-me falar do meu Jesus Cristo. Agora eu vou falar do meu Senhor.
Ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida. Não entrará em condenação, mas passou a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Estas coisas nos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no Filho de Deus. Esse Jesus Cristo a quem eu adoro, Ele perdoa os meus pecados. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque não foi com prata ou ouro, ou coisas corruptíveis que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que recebemos de nossos pais, mas com o sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. E em terceiro lugar, meu amigo, eu quero lhe falar do meu Jesus Cristo. O meu Jesus Cristo, que quando cremos nele, Ele nos concede o seu Espírito para viver em nós. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 3. E ele começou a falar para aquele muçulmano, e foi falando, e Deus tocou no coração daquele homem, e terminada a jornada, aquele homem diz: Jesus, 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 quero Jesus, quero Jesus. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. A outra experiência que ele conta, e vou encerrar com ela, aconteceu em Amsterdã, na Holanda. Ele desceu na estação de trem, ia para a reunião de evangelistas, e no caminho, passando na praça de Amsterdã, encontrou um punk, loiro, alto, olhos azuis, aquele cabelo parecendo um Cristo de galo, todo pintado em vermelho, rosa choque, verde, e uma camiseta, argolas na orelha, de tatuagem, picado de agulhas, uma camiseta escrito Born to Hell. Em inglês significa: eu nasci para ir para o inferno. Ele falou: meu coração não deixou ficar quieto. Eu me encontrei com aquele loiro, fui atrás dele e falei: peraí, preciso conversar um pouco com você, por favor. Olha o que está escrito aí. Nascido, não diga uma coisa dessa, isso não é verdade, você não nasceu para isso. Ele falou: você não conhece mesmo a minha vida, você de gravata, paletó, camisa de coralinho duro, você não conhece a minha vida. Mas esse é o problema: tirou o paletó, tirou a gravata, tirou a camisa, falou: agora estou igual a você, vamos sentar aí e vamos conversar. E aquele moço contou uma história muito triste. Não conheceram o pai, era filho de uma prostituta, e lá em Amsterdã a prostituição e as drogas são totalmente livres. As prostitutas fazem algumas vitrinas e elas ficam completamente nuas naquelas vitrinas, e você, o passante, tem acesso direto, e o interessado escolhe a pessoa que ele quer. Então ele, como se fosse um mercado, ele vai. E ele disse: a minha mãe morreu muito cedo também, por envolvimento com muitas doenças, e eu fui criado aí na rua, e as únicas pessoas que se interessam por mim são aquelas que tomam as drogas comigo. Você não imagina então que eu sou uma pessoa realmente para ir para o inferno? Tem alguma razão para não ir para lá? Ele falou: tem sim, é uma pessoa que ama você. E ele começa a falar de Jesus Cristo para aquele moço ali na praça de Amsterdã. E então aquele moço entende a mensagem, e aquele moço aceita Jesus Cristo ali na praça, diz: eu quero este Jesus também. Nunca ninguém me disse nada do amor de Deus, eu não sabia, ninguém nunca me falou sobre isso. Eu quero esse Jesus. Se ele me ama desta maneira como você me diz, eu quero aceitar esse Jesus. E ele diz: você pode fazer isso agora mesmo. E então ali naquela praça, aquele pão que aceita Jesus Cristo, e ele então diz: bem, agora eu vou tirar essa camiseta. E ele mesmo tirou a camiseta, falou: agora não vou mais usar isso, não tem mais sentido nenhum para mim. E o missionário falou: então empresta a minha camisa, vai embora com a sua camisa, com essa camisa nova. Ah, meus queridos,
Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Quantas curvas a pessoa dá para não reconhecer, para não dar a mão palmatória e dizer: eu não sou capaz de me salvar a mim mesmo. Voltamos para o texto. Eu quero que você, nesta noite, volte com esse texto brilhando no seu coração. Talvez tudo que eu falei será esquecido, mas eu tenho certeza que essa passagem Deus não deixará você esquecer. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, Sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Os seus pecados estão incluídos nesta promessa. Quer o perdão? E quer hoje? Aceite-o agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, nós te louvamos porque de uma maneira maravilhosa a Tua palavra vem de encontro às nossas necessidades e ela nos conhece intimamente, detalhada e totalmente por dentro. Que maravilha é nós nos vermos exatamente como somos na Tua presença através da Bíblia Sagrada, mas também vislumbrarmos o Teu amor insondável, pelo qual mandaste Jesus Cristo para morrer por nossos pecados e se constituir nosso advogado. O Evangelho não é um movimento, o Evangelho é a ação de uma pessoa, de um Salvador maravilhoso. Nós te agradecemos porque temos esse Salvador. Nós não precisamos depender de nossas fraquezas e fragilidades para ir para o céu. Nossas justiças são um trapo de imundícia para a salvação, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós te agradecemos porque Jesus Cristo nos dá a vida eterna, inteiramente de graça. Nós te agradecemos porque Jesus Cristo perdoa os nossos pecados integralmente, passados, presentes e futuros. E nós te agradecemos porque Jesus Cristo nos dá o Espírito Santo para habitar em nossos corações, conforme diz a Tua palavra. Abençoa todo este povo nesta noite, ó Deus, aplicando segundo a necessidade específica de cada um o espírito desta mensagem. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. O encerramento, amados, será com o hino número 7 do cantor cristão. Maravilhas divinas. E o hino diz que o amor de Deus aos homens perdidos é a maior de todas as maravilhas. São tantas as maravilhas de Deus, mas a maior de todas é o amor de Deus pelos homens perdidos. Vamos cantar de pé este hino, amados irmãos, como nossa despedida do culto desta noite. Segunda estrofe, as vozes femininas. Terceira estrofe, as vozes masculinas. Primeira e última estrofe, o coro todo. Transbordante de graça.
e o amor insondável de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho de Deus, as doces e sublimes consolações do Espírito Santo estejam com seu povo reunido neste lugar e em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Podem sentar-se, aguardando a voz de luz para podermos sair.